Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e hoje vamos tocar num tema um tanto delicado, controverso, polêmico. Mas vocês vão ver que a polêmica, na verdade, está em nós e não no texto sagrado. Hoje nós vamos falar a respeito do divórcio. Marcos capítulo 10, verso 1 ao 12. Pegue a sua Bíblia, sua caneta, pode colocar aqui embaixo do vídeo tranquilamente as suas prerrogativas, sua orientação, né, o seu conflito com esse contexto. Em nome de Jesus, não há problema nenhum em dialogar, né, e o Senhor vai nos clarear, iluminados pela sua palavra. Ok? Vamos ler a palavra do Senhor? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinavam segundo os costumes. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito que ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Eu perdi aqui. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Palavra da salvação. Nós estamos dentro de um texto muito sério das Sagradas Escrituras. Como eu disse, polêmico e controverso, a respeito do divórcio. Pode ou não pode divorciar? Foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. E é muito interessante ser justamente os fariseus que fazem essa pergunta para Jesus, uma vez que eles são especialistas na lei. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Eles fazem essa pergunta justamente no contexto onde Jesus está ensinando a respeito dos costumes. Aí Jesus volta para eles a pergunta: mas o que que Moisés ensinou? Traduzindo, o que é que está na lei? Aí eles respondem: Moisés permitiu que você produzisse a carta de divórcio e repudiasse-a. Aí Jesus vai explicar. Sabe por que que Moisés fez isso? Por causa da dureza do coração de vocês. É por isso que Moisés disse isso. Por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu a carta de divórcio. Porque desde o princípio da criação, ainda é a explicação de Jesus. O homem vai deixar sua mãe e o seu pai, vai unir a sua mulher e os dois vão tornar uma só carne. E aí ele conclui dizendo: o que Deus uniu não separa o homem. Eu gosto de ler esse texto, antes da gente concluir aqui, dentro da centralidade desta conclusão de Jesus.
Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. A pergunta que não quer calar. O meu casamento foi Deus unindo? Foi Deus que ajuntou? Como que eu sei disso? Ninguém faz essa pergunta. Porque se a gente não pode divorciar, antes eu tenho que entender por que eu não posso. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Fato. Isso não se discute. Mas o que é que Deus está unindo? Casamento por interesse. Não foi Deus que uniu. Casamento de conveniência. Não foi Deus que uniu. Casamento onde os noivos não se amavam, mas os pais estavam interessados em ajuntar os filhos por N prerrogativas, mas não a questão marital. Não foi Deus que uniu. O texto é claro. O homem deixa o seu pai e a sua mãe e une a sua mulher. Há uma liberdade intrínseca na pessoa que quer casar-se. E não pode ter outro motivo no casamento, além da vida marital. Qualquer outro motivo já é profanação do sentido original da demanda. Se não pode ter divórcio, é necessário a gente saber o que é que Deus está unindo. Será mesmo que Deus une uma pessoa que está machucando a sua companheira? Eu conheço um caso, né, a irmã já até morreu, de que o marido comeu uma parte do nariz dela. Eu conheci ela e ele, os dois já morreram. Ela morreu primeiro. É Deus que uniu esse casal e a gente falava, irmã, pelo amor de Deus, tem misericórdia. E ela não aceitava o divórcio de jeito nenhum, porque ela entendia isso. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem, não. Foi Deus que me casou. Sério? Isso é um casamento de Deus? Deus está neste negócio? Porque se Deus está neste negócio, então está indo contra tudo que a palavra diz. A gente gosta de discutir essas coisas com uma propriedade distante do ponto de vista do existencial. Não, irmão Daniel, mas você está fazendo um vídeo para defender o divórcio? Não. O sangue de Jesus tem poder. O divórcio é péssimo. E eu faço das palavras do Joseph Ratzinger as minhas palavras. O divórcio é o câncer da sociedade pós-moderna. Faço das palavras dele as minhas palavras agora. O divórcio é ruim para o casal, é ruim para a família, é ruim para os amigos, para os filhos, para a sociedade, para a igreja, para todo mundo. É só perca. O divórcio é uma derrota. Mas um casal que está se degladiando, me desculpa a expressão, eu gosto desse objetivo, já divorciou há muito tempo, se é que um dia foi casal. Se é que um dia foi um casal. Pensa nisso. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse mesmo assunto, porque Jesus está falando para a multidão, depois eles vão para casa, e lá em casa eles começam. Deixa eu te falar. Aí Jesus vai e responde. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. E quem repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A gente não vai acrescentar nada na escritura. A gente só vai fazer perguntas. Porque o assunto aqui são perguntas. Irmão Daniel, mas o meu marido me traiu. Eu posso divorciar?
você tem duas saídas. Você divorcia e entra para a estatística da derrota, como eu acabei de dizer, ou você peça ao Senhor graça para o perdão. Eu estou falando de uma ação dentro de um evento. Ele me traiu e eu posso perdoar. Não é ele está me traindo, vem me traindo e continua me traindo. Isso é outro assunto. Muda tudo. Não é a mesma coisa. Só estamos fazendo perguntas. Polêmica esse tema, né? Responde aqui. Põe aqui embaixo o que você pensa. Não tem problema nenhum de ter ideia divergente, desde que ela seja fundamentada na escritura. Como é que funciona? Pode ou não pode? Agora, se Jesus não pode perdoar, eu vou encerrar o vídeo com isso. Se Jesus não pode perdoar o divórcio, tem uma outra pergunta que não pode se calar. Qual é a pergunta? Bom, se Jesus não pode perdoar o divórcio, então o que ele fez na cruz não é perfeito, porque existe uma coisa que ele não pode perdoar. Não é pleno. Será? Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.